Shalom, igreja. Sejam bem-vindos nessa manhã. Amém. Essa manhã de sábado, abençoado pelo Senhor. Esse dia o Senhor sempre fazia milagres, né? Então, quero dizer para você que tem milagres de Deus na sua vida nessa manhã, nesse dia. Amém. O Senhor Jesus curou, fez muitos sinais e maravilhas no sábado, né? A gente fazia justamente para nos dar o exemplo de que é um dia especial, assim como os outros também são importantes, mas também um dia para fazer sinais da parte dele, né? Ele fez muitos sinais. Glória a Deus. Nós vamos ler hoje a porção dessa semana, que é uma porção chamada, diga assim, Mishpatim. Na verdade, Mishpatim porque o Mishpat, que é no singular, e Mishpatim é o plural no hebraico dessa palavra, que quer dizer juízos ou julgamentos, tá bom? Ainda vamos entender um pouquinho. Eu coloquei o tema dessa porção como Reconstruindo Sinai, o encontro do homem com Deus. Amém? Então nós vamos aqui entender como que nós podemos reconstruir o Sinai na nossa vida. Não é um retorno à lei, não, necessariamente, mas é um retorno à obediência, aos princípios. Quando eu falo lei, aquele entendimento de lei vazio, legalista, não é nesse sentido, mas os mandamentos de Deus como princípios para conduzir a nossa vida. Amém? Então essa porção é a porção julgamentos, que ela vai do texto de Êxodo, capítulo de número 21 até o 24, tá bom? Então eu quero só fazer um resumo aqui com você, antes de ler alguns versículos, que nós passamos por 3 porções. Quem lembra? A porção Bechalá. Qual é a outra porção? A porção Itró, que é Jetro. E a de hoje qual é? Mishpatim. Então nós estamos vendo desde Êxodo capítulo 13, aí 13, 14, 15, 16, se eu não me engano, aí 17, 18, até o 17, 18, 19 e 20, agora 21, 22, 23 e 24 de Êxodo. Então são várias porções. E no final de um ano a gente estuda praticamente todo o Pentateuco, parte dos profetas e parte do Novo Testamento. Ok? E a continuação dessa porção, ela está aí no capítulo 21, que vai falar sobre leis em relação aos servos. Eu quero pontuar aqui com vocês algumas coisas interessantes para o nosso entendimento, para o nosso crescimento. Aí tem leis sobre acerca da violência, cercas em relação, inclusive, por exemplo, leis que beneficiam a mulher também, que resguardam a mulher. Aí nós vamos entender aqui. No capítulo 22 temos leis acerca das propriedades. E nós temos no capítulo 23 leis e instruções sobre a questão de falsos testemunhos e injúrias, os deveres do juiz, os deveres, o ano do descanso, que fala sobre um tempo, sobre o sábado também vai falar sobre o Shabat, e aí no capítulo 23, no versículo 14, 15, 16, fala sobre as leis em relação às festas do Senhor. No versículo 29 fala, no versículo 29 do capítulo 23, fala sobre as primícias dos frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Aí fala sobre não cozer ou não cozinhar, né? Cozer aqui cozer com Z é de cozinhar, né? E cozer com S é de costurar, né? Então só para essa diferença aí. O cabrito no leite da sua própria mãe. Nós vamos entender. Eu vou fazer uma conceituação para vocês. O que é mandamento? O que são os Mishpatim? O que são os Edut? E os que são os Rukins. E aí nós vamos entender um pouquinho esse conceito de lei, que não é muito compreendido no meio cristão. E nem é muito valorizado. Parece que isso é uma coisa que está obsoleta, é coisa do Antigo Testamento e não tem nada a ver com a nossa vida hoje. Você vai ver que tem muito a ver, sim. E aí nós temos aí no capítulo 24, falando um pouquinho sobre a aliança de Deus com Israel. Ok? Mas vamos lá. Quando eu estou comentando, queridos, sobre as leis, só deixar uma coisa bem clara. Eu não estou aqui tentando fazer uma volta à lei de Deus, no sentido legalista, ou no sentido como está na literalidade da letra lá no Antigo Testamento. Mas a minha intenção, sim, é que nós possamos olhar a Bíblia como um todo e olhar esses princípios como algo importante para a minha boa vivência nesse mundo.
Você já não está salvo em Cristo Jesus, você aceitou Jesus, você está salvo. Agora, uma vez salvo, você é convidado a obedecer. Ontem eu estava gravando um vídeo, eu fiz uma parceria com o meu colega da faculdade, o Salomão. Ele tem muita leitura de livros de ciências da religião e obras teológicas. Então eu comento os livros que eu leio e ele comenta os livros que ele leu. E aí nós estamos agregando lá no canal e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Em breve eu vou estar divulgando para vocês. E na minha conversa ontem com ele, ele me fez lembrar de alguns teólogos que diziam o seguinte, que a Bíblia, o Antigo Testamento é como uma fruta. Vamos supor, você pega uma fruta. Você sabe que aquela fruta, por exemplo, pega uma melancia. Você sabe que tem uma melancia ali. Quando você corta e começa a degustar, é o Novo Testamento. Ou seja, o Antigo abre o Novo, o Novo abre o Antigo Testamento. Então, as delícias que estavam ocultas ali no Antigo Testamento, você desfruta no Novo. As bênçãos espirituais. Então, essa é uma comparação que um teólogo fez nessa conversa, eu lembrei dessa menção. Mas antes de falar dessa classificação de mandamentos, vamos fazer uma leitura breve, apenas do versículo de número 1 do capítulo 21, que abre essa porção. Por que é mispat? Porque são esses os estatutos que lhes porás. Ou seja, mas apóstolo aí falou que está julgamentos, por que não está estatutos? Porque na verdade, quando o tradutor faz, ele, dependendo da tradução, ele inverte. Mas o mais ao pé da letra é o quê? Mishpat é julgamentos, e os estatutos seriam os edutos. E os testemunhos são as festas bíblicas, que eu vou depois falar para vocês um pouquinho, para você entender essa questão de leis. Muito bem, mas não tem problema, mas porque os estatutos, a palavra também, mishpat, pode ser traduzido como juízo. Na sua Bíblia, no versículo 1, está estatutos, está juízo, me diga aí, o que está na sua Bíblia? Está regras, o que está escrito? Todos estão em estatutos? As leis, né? Mas, por exemplo, estes são as leis, né? Leis que eles, tá vendo? Já mudou a tradução. É porque, olha só, isso aqui é interessante. Não é que o tradutor não conheceu o hebraico, ele conhece a língua para traduzir. Só que tem um detalhe. Lei, para ele tudo a mesma coisa. É a mesma coisa para o tradutor. Só que no hebraico, para os estudiosos da língua hebraica, assim, da religião judaica, do pensamento judaico, das leis bíblicas, ele não é a mesma coisa, tem diferença. Tem as mitzvot, que são os mandamentos ou leis, podemos dizer. Nós temos os estatutos, que são os edut. Nós temos os juízos, que são os mishpatins, e tem os rukins. Isso aqui é muito interessante você entender. Dificilmente você vai ver um pastor ensinando isso. Por quê? Porque para ele não interessa isso. O negócio dele é só graça, graça, graça. E beleza, mas uma graça sem princípio fica sem anexo. Fica sem anexo. Como é que você fala de uma graça que não tem princípio? Por exemplo, você fala para o seu filho, aí tudo que ele faz de errado você passa a mão. Meu filho não, tem que mostrar para ele como se faz o certo, beleza? Tá, muito bem. Então aqui, por isso que está estatutos, tá? Da bispa está lei, você vai ler em algumas traduções que essas são as regras. Por isso que o primeiro versículo dessa porção é mishpat, porque lá no original, no hebraico, começa com mishpatim. Mishpatim, Moshe falou para o seu povo, conforme Deus disse. Aí vai falando. Muito bem. Então olha só. A Bíblia, ela existe algumas classificações de leis. Por exemplo, nós temos o entendimento de mandamentos, que são as mitzvot. E, por exemplo, quando alguém ele está cumprindo um mandamento da lei de Deus, por exemplo, ele, de alguma forma, ele vai ser abençoado. Aqui, tanto para aqueles mandamentos que são rituais, digamos assim, como os mandamentos morais. Quando a gente fala mandamentos, você precisa entender essa classificação de mandamentos. Olha só que coisa curiosa, eu ia compartilhar essa semana, mas devido a estar sobrecarregado com tanta leitura, com tanta coisa, eu acabei não conseguindo editar para eu poder postar para vocês lerem, que é a didascália. O que é didascália? Didascália é um documento que foi encontrado no século III, nos quais cristãos, no século III, guardavam a lei de Deus. Mas quais os mandamentos que eles entendiam que deveriam ser guardados? Os 10 mandamentos.
Mas apóstolo, estamos no tempo da graça. Pois é, mas tinha comunidades cristãs no século III que guardavam a lei de Deus. Não para ser salvo, mas como uma regra para se viver bem na sociedade. Por exemplo, irmãos, os 10 mandamentos resumem praticamente tudo aquilo que é bom para uma sociedade viver em paz, de uma família viver em paz. Por exemplo, não adulterarás. Concorda comigo? Numa sociedade, ou numa família, ou numa comunidade onde não existe adultério, não vai ser uma sociedade feliz? Vai ser feliz. Por quê? Porque não vai ter separação, não vai ter a mulher tomar o marido do outro, o outro tomar a mulher do outro, esse tipo de situação. Entendeu? Não vai acontecer. Outra coisa, não matarás. Ou melhor, né? Não assassinarás, que é a tradução mais correta. Porque quando não se fala em matar, você fala, então não pode matar nenhum animal, você é vegetariano. E não é isso que está dizendo no mandamento. A tradução mais correta é não assassinarás. A tradução não matarás, ela não está correta ao pé da letra na tradução. O certo seria não assassinarás. Esse é o correto. As novas traduções já estão trazendo esse entendimento, não assassinarás. Porque então você não podia matar uma barata, você não podia matar nada. Coitada da Naia, né? Ela está pecando desde de pequeno, né? Que ela viu uma barata, uma giga, ela quer amassar a giga, que é a formiga. Então não é essa a ideia. Né, Naia? Amém. Então, olha só. Agora, por que eu estou falando isso? Porque o que acontece no primeiro século? Qual é a confusão que dá? É o seguinte. Aqueles que serviam a Jesus, que eram judeus, eles guardavam os mandamentos, os princípios da lei tranquilamente. Só que eles começaram a levar o evangelho para outros povos. E os outros povos começaram a se converter. E gerou um problema. Peraí, eles estão se convertendo. Como é que eles vão viver agora? O que eles têm que obedecer? O que Jesus ensinou e os princípios também da lei, que de certa forma é o que Jesus ensinou. Os que Jesus ensinou são princípios da lei de Deus, que não mudam, são imutáveis. A não ser aquilo que diz em relação ao sacrifício, ela foi mudada porque Cristo agora é o nosso sacrifício. E Hebreus fala sobre isso, né? Então o que eles fizeram? Gente, faz o seguinte, vamos recomendar para eles mandamentos mínimos, que está lá em Atos 15, para eles obedecerem. Qual é, irmãos, os mandamentos mínimos para alguém que é cristão que ele precisa obedecer? Primeiro, ele não pode ser idólatra. Está lá em Atos 15. Ele não pode ser um adorador de falsos deuses, nem idólatra. Segundo, ele não pode manter relações sexuais ilícitas, nem andar em prostituição. Isso são mandamentos morais. Terceiro, eles não podem comer alimentos sufocados. Esse aí eu acho que quase todo cristão peca. Gosta de comer lá o tracajá no sangue, galinha cabidela, aquela carne mal passada, espreme o sangue na boca assim para comer, que eu já vi. Ou sangue gostoso, aí eu gosto de mal passada. Tem crente que faz isso. Isso é pecado, pela luz da Bíblia. Se você é cristão e não sabia, você peca quando você faz isso. A Bíblia nos orienta a comer carne bem passada. Ah, pode, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Tranquilo, se você quiser, continue comendo tranquilamente. Só estou dizendo o que Atos 15 disse. Outra coisa, ele não pode alimentos focados, prostituição, idolatria. Basicamente são esses princípios que proíbem. Esse é o mínimo, ele diz. Mas como existe naquele tempo, ele dizendo, como existem sinagogas em todos os lugares, se eles quiserem aprender mais, que eles possam ir lá e vão aprender mais do que eles podem seguir. Então, na verdade, o cristão tem a opção de seguir princípios da lei, porque vai beneficiar a vida dele, como eu conversava com o Steve essa semana. Por exemplo, o dízimo. Se você pegar o pé da letra, o dízimo ninguém deveria dar mais. Por quê? Porque primeiro que é uma lei do Antigo Testamento. Segundo, o dízimo, ele era dado no templo. O templo não existe e ninguém consegue viajar para Jerusalém para levar o dízimo lá, até porque também não tem. Outra coisa, o dízimo, ele também tinha suas leis na agricultura. Então, se você pegar o pé da letra, ninguém deveria dizimar. Mas qual é o princípio do dízimo? É a gratidão. Porque tudo que nós temos pertence ao Senhor. Então, se você faz parte de uma comunidade, por gratidão você dizima e oferta. Isso é justo. Por exemplo, as festas bíblicas. O dízimo, ele é um testemunho, ele é um estatuto. Podemos dizer assim. O que mais? As festas bíblicas também são os edutes, melhor dizendo, porque fica mais fácil de entender. Os edutes são testemunhos. Por quê? Quando você celebra uma festa bíblica, você está lembrando que Deus fez algo em prol do seu povo.
como por exemplo a festa de Pêssah, que é da Páscoa, que é uma celebração no qual lembra de um ato histórico que Deus fez na vida do povo de Israel, e também um fato histórico na sua vida quando você aceitou Jesus. Entendeu? Então esse é a transposição do novo com o antigo todo momento. Então, as leis, como eu estava dizendo, elas são importantes para a nossa boa vivência. Então, como eu estava dizendo, a confusão que existia no primeiro século não era a lei o problema, era o que deveria ser guardado da lei. Até onde o cristão deveria guardar a lei. Então, por exemplo, existem correntes hoje, e naquela época já existia, que não aceitavam mais o sábado como um dia de guarda, como um dia de celebração e para a guarda, né, do Senhor. Outros vão dizer, não, é só o domingo. Eu penso o seguinte, eu acho que tanto hoje o sábado quanto o domingo são dias para celebrar o Senhor, são dias especiais. O sábado, porque é o memorial da criação, Deus descansou e ele está descansando até hoje, porque ele encerrou, e nós vamos entrar nesse descanso. E também o domingo como o primeiro dia da semana, porque Jesus realmente ressuscitou no primeiro dia da semana. Para alguns que eu estou falando aqui não vão concordar comigo, talvez alguém esteja assistindo, mas esse é o meu entendimento. Eu creio que tanto o sábado é um princípio quanto o domingo. O sábado como mandamento e o domingo como uma lembrança da ressurreição do Senhor. Mas eu creio que ambos não se anulam. Essa é a minha perspectiva. Agora eu só não penso o seguinte, tem crentes que falam, é só o domingo. Eu já penso diferente. Apóstolo, mas se eu não guardar, vou perder a salvação? Claro que não. Você não vai perder a salvação. Eu só entendo o seguinte, que todo o mandamento de Deus e princípios, nós perdemos a oportunidade de entendermos mais a mente de Deus, de compreender princípios que Deus criou para o nosso benefício. Por exemplo, uma pessoa que é dizimista, quando ela dizima, ela oferta, ela contribui com a obra, primeiro, ela está fazendo com que a obra avance, ela está fazendo com que ela está sendo grata, porque, queridos, tudo que nós temos vem do Senhor, sim ou não? Vem do Senhor. Eu tenho um dinheiro hoje, eu consegui um dinheiro. Querido, tenho certeza que Deus trabalhou, aquele dinheiro não... Por exemplo, se nós formos parar para pensar mesmo, não foi só porque você trabalhou. Eu saí para trabalhar, beleza. Só que entenda o seguinte, você acha que quem que colocou a vontade no coração do cliente para ir comprar com você? Quem guardou a sua vida para que você continuasse vivo durante todo esse tempo para você conquistar? É Deus. Então são circunstâncias que nós não temos controle. Quem garante que você vai vender bem amanhã? Quando você fala, eu creio em Deus, aí sim, você está colocando Deus, está confiando. É claro que, apóstolo, meus esforços não são importantes. É claro que é. O que eu estou dizendo é que existe uma parceria das bênçãos de Deus com o seu esforço, com o seu empenho, com a sua dedicação, crendo que Deus está abençoando. E não é só o simplesmente acordar cedo. Lembra aquilo que nós falamos? Quando Deus mandava o maná, aqueles que acreditavam, Deus mandava a bênção bem pertinho. Então eu creio muito nisso, irmãos. Muito bem. Então, ele fala, versículo 21, esses são os estatutos que lhes porás, ou lhes proporá, melhor dizendo, né? Ele irá propor, lhes proporá ou colocará diante deles. Tem algumas traduções que diz. Como é que sai no final do versículo 1 na sua tradução? Lhes proporás. Todos estão assim? Todos estão assim. Tem algum diferente? Como? É o primeiro. Não, o final do versículo 1 do capítulo 21. Esses são os estatutos que lhes proporás. Todas estão assim? Proporás? Então assim, né? Tem algumas traduções que dizem, colocará diante deles. Então olha só, aqui nós vamos entrar nessa passagem para a gente não alongar muito, que é o seguinte, ó. Dentro das leis que Deus deu, você tem que ter algumas coisas em mente. Primeiro, que Deus estava formando uma sociedade de pessoas santas. Deus estava legislando sobre o seu povo para que eles pudessem viver bem. Olha só, aqui que eles falam sobre a escravidão. Só que essa escravidão não era como nós aprendemos na escola. Era uma escravidão, na verdade, como fosse domésticos que queriam viver com aquela pessoa, trabalhar, servir. Só que olha como Deus é maravilhoso. Eles vão trabalhar 6 anos para vocês, no 7º ano eles vão ser libertos. E paga tudo, libera eles. Não era aquela questão de ficar servindo eles para a vida inteira. E outra coisa, eles tinham direitos. Me diz, na escravidão tinha direito? Algum direito? Na escravidão da história que nós
aprendemos na escola, o escravo não tinha nenhum direito. E aqui, claro que não, como eu estou falando, não é igual como nós estamos na escola. Aqui, na verdade, era alguém que, por exemplo, eu quero morar na casa do irmão Gustavo. Eu vou trabalhar lá para ele, tudo que eu vou fazer as coisas para ele, eu só quero estar debaixo do teto. Então é mais ou menos isso. Aí, beleza. Como é que você começou agora nesse ano de 2023? Daqui 6 anos, no 7º ano, você já pode sair. Mas eu podia falar assim: olha, Gustavo, eu quero continuar aí com você, eu gostei, você é legal. Aí ele falou: então eu vou fazer uma sova na sua orelha. Ele ia lá e fazia um furo na sova da orelha, lá no umbral da porta, para dizer que eu espontaneamente quis servi-lo para sempre. Tinha outros que falavam que não. Então, isso era uma prática antiga que já acontecia, só que Deus não tinha controle. Deus falou: agora eu vou organizar esse negócio, senão vocês vão bagunçar. Eles vão escravizar as pessoas. Então, o que vai acontecer aqui também? Aí tinha muitas coisas que podiam acontecer. Por exemplo, às vezes, a pessoa que ia morar com o seu senhor tinha filhos, formava família. E às vezes o seu senhor queria ficar com a filha do servo. E às vezes casava, às vezes. Só que aí terminava um tempo e ele falou: não, teu pai vai embora, tu vai junto, queria se separar. Aí falou: negativo, tu vai ter que ficar. E se tu insistir em fazer, tu vai ter que pagar o dobro de tudo aquilo que você pagava para eles enquanto eles te serviam. Então, colocava o senhor no beco sem saída. Rapaz, é melhor ficar, porque eu vou ter que pagar. Então, por que isso? Porque era para proteger a mulher. Entendeu? Tu quer só ficar, agora já fez filho, beleza, agora não quer mais, Então tu vai pagar o dobro, o triplo para ela, para compensar. Irmãos, como a gente precisava dessa lei aqui no Brasil? A gente precisa, irmãos, concorda comigo? A gente precisa dessa lei aqui. Não é só pagar pensão, não. Vai pagar o triplo. Queria ver se tinha acabou traindo e arrumando mulher. Ele ia pensar 2 vezes. Porque é fácil, ele engravida a mulher, vai embora, engravida a outra. Paga uma pensãozinha ali, paga outra. Aí é muito fácil. Aí a nossa sociedade, realmente, nós íamos ter verdadeiros homens, não frouxos. Tem muito frouxo na nossa sociedade. Ele acha que é o tal, fica com uma, com outra, engravida uma, engravida outra. E sabe quem fica prejudicado nessa situação? É sempre a mulher. A mulher, os filhos, né? De modo geral. O bonitão não, vai, arruma outro, lavou, segue a vida. Anda o barco. É assim que o mundano pensa. O homem ele ia lutar mais pela sua família. Porque tu ia matar o homem financeiramente. Quer matar um homem? Mexe nas finanças dele. Ele ia pensar 10 vezes. Porque, por exemplo, ele tem que pagar lá um exemplo. Separa, beleza. Mas pode depositar 30 mil na conta dela. Qual é o homem que vai aguentar? Separou e deposita 30 mil na conta de uma mulher, 20 mil, 15 mil. É um dote, né? Então, irmãos, como essa lei, ela se faz necessária no nosso tempo. Não é verdade? Concorda comigo? E vem trazer para a igreja essa lei, né? Separou, pode separar, mas paga para a irmã 20 mil, tá? Paga aí e pode seguir a tua vida. Deixa a cara, vende para ele o carro. Vai só com a bicicleta e de cueca só. Deixa até a roupa, vai só de cueca, tu já compra tudo novo mesmo, aí vai. Queria ver. E Deus estava falando assim: quer bagunçar, vai bagunçar com o meu povo, não vai bagunçar com as princesas do meu povo, não. É sério. Irmãos, se você não tivesse entendimento, aí você, o antigo tem só escravidão, aí a Bíblia é preconceituosa. Inocente. Coitada. Ou esse politicamente correto que não entende a Bíblia, não entende a mente de Deus, né? Então, queridos, nós temos várias leis aqui, isso aqui no capítulo 21. Tinha as leis religiosas também, tá? E sabe uma coisa que nós, não vai ler porque eu não quero alongar muito, mas no capítulo 34 de Jeremias, o versículo 8 ao 22, Deus está punindo o povo de Israel porque essa lei não foi cumprida. Passavam os 7 anos, depois você lê com calma. Passavam os 7 anos, eles nem ligaram, não, vai ficando aí. Ele não dava o direito para o escravo, para aquele que estava servindo. Vai embora com esses meninos, leva assim, vai embora, não quero mais papo contigo, não separava da mulher. Eles bagunçavam, e Deus falou: não vai bagunçar com o meu povo não. E Deus puniu o povo por conta disso. Eu vou pesar a mão sobre o meu povo, porque vocês não estão cumprindo essa lei. Não tem justiça social no meio de vocês.
E essa justiça social que eu estou falando não é só assistencialismo que o governo fala aí. Justiça social é você querer ver o bem para o seu próximo. Você queria ter trabalhado 6 anos e no 7º continuar escravo? E o patrão não queria nem saber, não, continua trabalhando aí, meu amigo. Só vai passar fome, não vou te pagar nada não. O cara, para não passar fome com a família, o que ele fazia? Se subjugava aquela situação. Entende como acontecia? Então Jeremias 34 fala sobre essa justiça social. E Deus falou, vocês não estão cumprindo a minha lei. Ok? Então temos só finalizar aqui com umas passagens interessantes aqui, que é o seguinte. Deus vai lembrar das festas, tá? Deus faz uma promessa que a terra de Israel ela era condicional. Se eles obedecessem, Deus ia dar a eles a posse da terra. Ok? E aí, ainda voltando aí no capítulo 21, no versículo 1, eu quero só finalizar aí mesmo. São estes os estatutos que ele exporás. Estes, se comprares um escravo hebreu, ele começa a falar. Né? Então, só o versículo 1. Agora, para finalizar, eu só quero falar desses 3 princípios da lei, eu vou finalizar com essa palavra, que é o seguinte: a lei de Deus, elas são mandamentos. Nós temos os mispatim, os eduts e os rukins. As mitzvot são mandamentos, os mispatim são julgamentos ou juízos, os eduts são testemunhos, os rukins é aquilo que nós chamamos de mandamentos que a nossa mente ela não consegue entender de forma racional. Então, o que acontece? O rukim é o quê? São mandamentos que você não entende porque Deus deu, mas Deus deu. Por exemplo, o 10%. Por que 10%? Tem algum versículo na Bíblia dizendo por que Deus manda dar 10%? Ele só explica que é para honrar, que é para consagrar, que é dele, que é minhas primícias. Mas ele fala assim, olha, vocês vão dar 10% porque os 10% significa isso. Fala na Bíblia. Então, isso são rukins. Por exemplo, aqui, para não cozinhar o filhote no leite da sua mãe. Por exemplo, você vê esse mandamento, você fala assim, peraí, mas o que isso tem a ver? Deus explica, não, ele só fala para você não cozinhar. Mas, por exemplo, o que são os rukins? Os rukins são os mandamentos que você não entende. Assim, não tem razão, assim. Por exemplo, Deus fala assim, olha, tu não combinarás, misturarás um tecido com o outro. Você não entende. Então, ou seja, os rukins são mandamentos na Bíblia que você vai ler e vai dizer assim, peraí, mas isso aqui eu não estou entendendo, porque faz nem sentido Deus falar isso. A circuncisão, por exemplo, não está claro por que Deus manda cortar o prepúcio, né, da criança ao 8º dia. Mas a nossa mente natural não entende, mas é algo que está acima, é suprarracional, está acima da nossa compreensão. E são os rukins. O que são os edutos, os testemunhos? São as festas bíblicas, é o sábado, é o dízimo. Por exemplo, vem de Deus, bate em você e depois o que? Volta para Deus como uma bênção, digamos assim, da parte de Deus, vem para você e você volta para Deus como uma gratidão, mas aquilo vem de Deus para você, para te abençoar. Primícias. E o que são os juízos? São essas sentenças que Deus dá para a boa convivência social. Por exemplo, se eu não tiver leis para guiar a minha vida social, eu bagunço tudo. Eu não vou ter respeito pelo meu próximo. Então, as leis que são juízos, são leis que me ajudam a ter uma boa convivência com o meu próximo. Por exemplo, o crente às vezes empresta e não devolve. Ele frauda o seu irmão, ele não... Quando você vai restituir, mas tem outra palavra, indenizar, né? Pegou uma moto, um carro emprestado, quebrou. Ah, irmão, quebrou, tá aí, desculpa, tá? Não, vai pagar. Você vai ter que fazer uma compensação. Eu entreguei na sua mão minha caixa de ferramenta, tá faltando 20 chaves de fenda. 10 chaves Phillips. Não, irmão, é que caiu. Não, você tem que pagar. Eu te entreguei aqui, Eu te emprestei essa Bíblia, Você traz toda amassada, beleza, você vai me dar outra Bíblia, ela não foi amassada. Então, quando alguém lhe emprestar algo, devolva do mesmo jeito. Ah, irmão, não, vou encostar, ele amassou. Pois é, mas leva na oficina agora para ajeitar o amassado. Por isso que não é bom pegar emprestado, porque quando você pega emprestado as coisas, você vai estar com o ônus de pagar o negócio completo aqui para a pessoa. E aqui tem várias leis, daquela pessoa que emprestava o animal do outro e o animal morria. Aí Deus fala, você vai ter que
restituir o animal porque ele trabalhava. Fala até se você emprestar, por exemplo, uma roupa para a pessoa durante o dia, e à noite fala assim, devolva à noite, porque ela vai ter que usar, porque ela vai se esquentar e tal. Então são convivências, são práticas do dia a dia que precisa ter na nossa vida. Ah, irmão, eu quebrei aqui, eu só dei uma amassadinha. Não, pagar, tem que restituir. E essa lei, ela deve ser vivida por todos os cristãos. Ah, irmão, perdoa aí, irmão. Claro, irmão, tudo bem, a gente perdoa, mas o certo é você restituir. Ah, irmão, eu não tenho. Quanto é que é? Ah, irmão, é R$100 o negócio que você quebrou. Poxa, irmão, eu não tenho. Quanto que tu tem? Eu tenho 80, tenho 50, então te ajuda. Pronto. Mas de alguma forma tente fazer uma compensação. Não fica muito fácil, o negócio fica bagunçado. Não vai virar bagunça? Não é porque é irmão que vai quebrar tuas coisas, não. Você não vai brigar com outro irmão. Fala, irmão, mas me repõe aí porque vai me fazer falta, irmão. Entendeu? Às vezes a gente, né, para evitar, aí entra a graça de Deus, né? Você, tá bom, irmão, irmão, eu te perdoo, fica tranquilo, né? Mas aí, na próxima, ele leva de novo, quebra de novo, aí não dá, né, irmão? Olha só, 23:19, 23:19, né? Ó, as primícias dos frutos da tua terra, ó, trarás a casa do Senhor teu Deus, ó, não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Obrigado, bispo. Olha só, isso é um ruquim, você não entende, mas por que cozer? Deus não está explicando, aí ele vai no outro versículo, ó. Eis que eu envio o meu anjo. Ele não explica nada, ele só está dando a sentença, ó. Não faça isso. Aí o que os rabinos vão tentar entender a mente de Deus? Os teólogos, né? Eles vão pensar o seguinte: o cozer no leite da mãe é o seguinte, porque, por exemplo, do que o cabrito se amamenta? Se amamenta do leite. Poxa, ele se amamenta do leite, você vai cozinhar ele, preparar ele no leite da sua mãe? Então é mais ou menos uma questão de, por exemplo, assim, olha, isso é uma maldade que você está fazendo com o animal. Por exemplo, tem outro mandamento, não derrube lá o ninho, né, lá do pássaro, lá que tá com uns ovinhos lá, tá, né, lá no ninho, não vai mexer. Mas não explica por quê, necessariamente. Você vai entender nas entrelinhas. Então os ruquins são mandamentos que nós não entendemos, mas era bom nós estarmos atentos, porque o que Deus quer nos comunicar, né? Amém, queridos? Então, eu quero concluir só dizendo o seguinte, nesse versículo, ainda voltando ao versículo 1 do capítulo 21, esses são os estatutos que proporás. Então, o que acontece? Para que nós possamos ter uma vida que agrada a Deus, para que nós possamos ter uma vida que glorifica a Deus, uma vida cheia do Espírito Santo, lembre dessa temática aqui. Quando você obedece a Deus, quando você guarda os seus princípios, você obedece o que Jesus nos ensinou, você está reconstruindo o Sinai. Você está revivendo as experiências que os nossos pais na fé lá atrás reviveram. Você tem a oportunidade de se aproximar mais de Deus. Aquele que obedece, não por legalismo, não por só uma religiosidade vazia, mas porque quer agradar a Deus, você está reconstruindo o Sinai na sua vida. E quando você reconstrói o Sinai, você está dizendo, Senhor, eu aceito te obedecer. E aí o homem, ele passa a ter um encontro com Deus. Apóstolo, eu tive um encontro com Deus quando eu aceitei Jesus. Amém. É claro que isso é um encontro com Deus. Mas você também deve caminhar para reconstruir o Sinai. Porque Jesus disse que se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. Ah, apóstolo, mas os mandamentos que Jesus falou? Sim. Mas os mandamentos que Jesus falou estão pautados no Sinai. Não mudou ainda. Isso não mudou. É claro, como eu disse, é como se ele tivesse aberto a fruta, agora nós vamos degustar. É isso aqui que estava oculto. Quando você obedece a Jesus, você está reconstruindo o Sinai. E reconstruir o Sinai é estar cheio do Espírito Santo. Porque aquele que é cheio do Espírito Santo, ele obedece. Você pode, um crente, irmãos, que diz cheio do Espírito Santo, que sapateia a rodopia, cai no poder de Deus, mas você não vê obediência na vida dele. Ele não obedece seus líderes, ele não obedece seus pais, ele não obedece às suas autoridades. Ele é uma pessoa que ele está sempre contra tudo. É fake esse espírito na vida dele. Porque o Espírito Santo, ele vai nos conduzir a obedecer. Temer a Deus, guardar os seus princípios, seus mandamentos. Por isso que o Espírito Santo foi dado em que dia? O Espírito Santo foi entregue à igreja. Qual foi a festa bíblica? Festa de
Pentecostes. E o que é o Pentecostes? O Pentecostes nasceu aí, na entrega da lei. Lá, por isso que é Shavuot. Então, Shavuot tem tudo a ver com a entrega da lei, porque Deus nos chama nessa festa para obedecer. E aí, você quer ter um encontro com Deus? Comece a obedecer, comece a temer. Obedeça não para se agradar, para você se sentir bem. Faça porque isso aqui vai agradar o coração de Deus. Amém? Então, quantos dessa manhã querem reconstruir o Sinai na sua vida? Quantos dessa manhã querem se aproximar mais de Deus? Você vai honrar os seus pais, não é porque eles merecem, não. Aí ele explica, porque os teus dias se prolongarão na terra. Isso é um estatuto. Ou melhor, é um estatuto, é um testemunho, né? Um testemunho é um estatuto. É um edute, nós chamamos. Então, queridos, faça isso e você vai viver bem. E concluindo, como eu estava falando com o Salomão também, conversando sobre política, e ele falava sobre a história do povo judeu. O povo judeu até hoje ele tem sobrevivido, sabe por quê? Porque ele sabe quem constituiu as leis sobre eles. Não foram reis humanos. Você pode ver que na história de muitos povos, o que o rei era considerado? Ele era considerado Deus em muitos povos. E quando o rei morria, o que acontecia? Geralmente aquela sociedade se acabava. Isso é uma verdade. Por que o povo judeu rompeu eras e décadas e continua de pé? Porque não é um rei humano que governa eles, mas é o rei supremo. Assim como o cristão hoje, quem é que rege? Nós estamos aqui, claro, nós votamos, somos cidadãos, mas o nosso reino de onde é? É dos céus. Por isso que a política com a religião não dá para andar junto em muitas vezes, em muitos aspectos. Porque a política sempre vai fazer alguma coisa para tentar barrar a religião, a fé. Daqui a pouco vamos estar impondo que os pastores casem pessoas do mesmo sexo. E aí a gente vai ficar com quem? Com o Estado? Ou a gente vai ficar com o reino dos céus? Está vendo como não dá para caminhar? Porque ambos vão estar sempre em choque. A não ser que eles façam leis que estejam, coerentes com as Escrituras. Então, queridos, nós temos um Deus maior. Quando eu reconstruo o Sinai, eu estou reconstruindo o Sinai, eu estou me ligando com Deus novamente, dizendo: as leis do reino dos céus vai governar a minha vida. E pode ter certeza, a sua vida, ela vai sempre numa vida de bênção, numa vida de paz, numa vida de prosperidade. Como o que o Davi falou, né? Já fui moço e agora sou velho. Sabe quem é o justo? Que reconstrói o Sinai que obedece. Eu quero só contar a última história para você, que é a história que eu li essa semana, sobre um rabino chamado Rabino Akiva, que Roma tinha proibido os judeus, de falarem, ou melhor, de lerem, seus livros e praticar a sua fé, e com pena de morte. E aí, principalmente falar em público. E o Rabino Akiva estava ensinando em público, e chegou um outro judeu e falou assim para ele, um israelita: Rabino Akiva, o que tu está fazendo aí? Tu já viu que Roma não permite que fale, você vai morrer. Aí ele conta uma história para ele, ele falou assim: olha só, você já viu? Aí ele falou: você viu uma certa vez um peixe que estava pulando na água, fugindo de um seu caçador dentro da água, um peixe maior. E aí vinha uma raposa acompanhando o peixe, falou bem assim: ei, peixe, vem pra cá que eu vou cuidar de ti. Aí ele falou assim: tá, enlouqueceu, raposa? Se já é um perigo eu estar aqui, imagine se eu for para aí, que tu és uma raposa. Ele falou da mesma forma. Ele falou assim: a raposa são os romanos. É melhor nós corrermos risco lendo a nossa lei, obedecendo os mandamentos de Deus e cumprindo seus princípios, do que entregar de uma beijada para os romanos. Aí diz a história que os romanos pegam ele e começam a arrancar a pele dele com pente de ferro. Ele é esfolado vivo, e ele mesmo sendo esfolado vivo, ele recita o Shema, que é uma oração, uma oração hebraica. E os discípulos dele ouviram ele falando. Ele falou: eu tive o privilégio de morrer por conta da obediência a Deus. Muitos apóstolos, os apóstolos, melhor dizendo, e muitos servos de Deus no primeiro século passaram por isso. Alguns pais da igreja foram queimados vivos,
tiveram a cabeça arrancada, mas falaram: eu não vou negar o meu Senhor. Como dizia um pai da igreja, acho que é Irineu, ou foi Policarpo, se eu não estou enganado, um dos pais da igreja, discípulos de João, falou assim: há 86 anos sirvo ao meu Senhor, ele nunca me fez nada de mal, não é agora que eu vou negá-lo diante dos homens. E ele morre. Esfaqueiam ele e ele morre em nome do Senhor. Então, queridos, que essa palavra sirva para reconstruir essa experiência com Deus em nossa vida. Nós só vamos reconstruir a nossa vida com Deus quando formos obedientes. Amém? Vamos orar então? Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém.